Nós estamos hoje na nossa última mensagem dessa jornada que nós tivemos na vida de Jesus. Se você tem frequentado a igreja bíblica há algum tempo, você sabe que nós passamos mais de um ano tratando de panorama bíblico. Nós começamos em Gênesis e acabamos em Apocalipse. Fizemos todo o panorama da Bíblia. E quando nós terminamos o panorama bíblico, nós entramos há um ano atrás na vida de Jesus. E por um ano nós trabalhamos na vida de Jesus. E hoje nós estamos encerrando o nosso tema na vida de Cristo. Eu espero que você tenha crescido tanto quanto eu cresci. Eu espero que você tenha entendido, que você esteja mais apaixonado por Jesus, como eu me sinto apaixonado por Jesus. Eu espero que você tenha decidido morrer para si mesmo. Eu espero que você tenha decidido tomar a sua cruz. Eu espero que você tenha entendido que Jesus, Ele quer e Ele merece 100% da sua vida, não apenas uma parte, não apenas os domingos à noite. Não, Ele merece tudo. Ele merece 100% da sua vida. Eu espero que esse um ano tenha impactado a sua vida, como impactou a minha vida. E hoje, porque eu sei que muitas pessoas chegaram já quando o carrinho já estava andando, né? Já pegaram aí o bonde caminhando no meio do caminho, ou já no finalzinho da nossa jornada. Então a minha proposta hoje é uma proposta difícil, mas eu quero convidar vocês a vir comigo. Minha proposta hoje é passarmos aqui um resumo, uma síntese de tudo aquilo que nós vimos, tudo não, de uma parte daquilo que nós vimos nesse um ano. Não sei se vai dar para ver tudo, por isso que eu já tratei ali com a Bruna, com 35 minutos ela entra, e a gente ali já tem que encerrar. Espero que dê para a gente tratar até o último versículo, que é o versículo que nós vamos fechar. Mas eu espero que você caminhe comigo nessa jornada, me ajudando e estando atento, para que se você perdeu alguma coisa, você possa já tomar aquilo e fechar bem. Se alguém te perguntar sobre a vida de Cristo, você possa ter aí uma visão panorâmica daquilo que nós vimos durante esse um ano. E para começarmos, queridos, há um ano atrás, a primeira coisa que nós fizemos, a primeira coisa que nós nos debruçamos, foi o nascimento do Messias. Jesus nasceu, Deus se fez homem. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era o próprio Deus, e olha só, o Verbo decidiu nascer. Se você parar para pensar, se você parar e fechar os olhos, talvez você consiga quase que ouvir o chorinho do neném. O chorinho do neném quando nasceu ali naquela manjedoura. Foi algo simplesmente maravilhoso. Filipenses capítulo 2. Prepare a sua Bíblia, deixa ela aberta. Nós vamos caminhar um pouquinho na Bíblia para tentar percorrer aquilo que nós temos hoje. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, a palavra de Deus diz assim. Eu estou indo correndo, porque eu estou com medo de não dar tempo, mas vocês acharam aí Filipenses capítulo 2? Tudo bem? Estão comigo? Se não, é só ouvir, deixa a Bíblia aberta, parece que está em Filipenses e você vai ouvindo, ninguém vai nem saber que não achou. Olha lá. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5 em diante. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, a primeira coisa que nós vimos, a primeira coisa que nós nos colocamos diante do Senhor, foi vermos que Jesus nasceu. Só que o fato de Jesus nascer, nós temos algo chamado
quinoses, que é o que? O autoesvaziamento da sua forma, e isso é uma coisa que você precisa entender. Jesus, Ele é Deus, Ele sempre existiu, Ele tem em si a eternidade, Ele é eterno, Ele esteve na fundação do mundo, Ele sempre existiu, e ao lado de Deus, como Deus, Ele sempre existiu. Mas em um determinado momento, para que se cumprisse os planos dele para salvar toda a humanidade, ele decidiu nascer na forma de homem, e esse ponto é importante porque ele nunca deixou de ser Deus. Ele tem a sua divindade dentro dele, mas ele decidiu não usá-la. Ele decidiu não usar. Ele poderia ainda como bebê usar a sua divindade, por exemplo, para pular esse período de tamanha dependência. Se você já ajudou um bebê, se você já teve um bebê, você sabe do que eu estou falando. O bebê é completamente dependente de tudo. Imagine o Deus poderoso, aquele que as galáxias são a poeira dos seus pés, agora dependente de uma mulher e de um homem, criatura, aqueles que foram criados. Jesus dependente da criatura, Deus dependente da sua criatura. Foi isso que aconteceu. Mas ele decidiu, ainda Deus, nascer 100% homem. Nasceu homem, bebezinho, foi ninado por Maria, foi amamentado, foi limpado. Nosso Jesus foi crescendo, garotinho, 2 anos, recebeu a visita dos magos, recebeu os presentes, a providência de Deus, porque Deus deu muitas providências e presentes para ele, como pais obedientes. Está em Belém, agora vai para o Egito, agora volta para Nazaré. E os pais diziam sim, vamos. A necessidade sendo suprida ali naquele momento, através dos magos e os presentes, para que eles fossem para o Egito e voltassem. Eles vão para o Egito, eles voltam para Nazaré, e Jesus está crescendo, está ficando agora um adolescente. E ele vai até o templo e fica lá no templo. Maria fica apavorada, cadê Jesus? Bom, perdeu seu filho já não deve ser brincadeira. Perdeu o filho dos outros, Deus me livre. Perdeu o filho de Deus, misericórdia. Então é o fim do mundo. Não dá para perder o filho de Deus. Ela volta apavorada, ele está lá, questionando, perguntando para os sacerdotes e os anciãos ali a respeito do que diz a respeito dele. Ele vai crescendo. Se você pensa o que é bullying, acredite, isso não é nada perto do que Jesus passou. Jesus, ele era motivo de piada dos bêbados. Os bêbados sentavam às portas da cidade de Nazaré e eles faziam cantigas a respeito dele. Os velhos, eles falavam a respeito de Jesus, porque os velhos se lembravam que Maria era aquela jovem que engravidou antes de se casar. Maria talvez tenha adulterado, José aceitou Maria, mas Maria já estava grávida, eles pecaram, ela pecou, ela deveria ter sido apedrejada, e esse menino é fruto daquele adultério. Jesus, ele cresceu em meio, muitas vezes, à dor, a humilhações. Além disso, a Bíblia diz que o zelo pela casa de Deus consumia Jesus. Sabe o que isso quer dizer? Que provavelmente Jesus era aquele cara que você, se encontrasse, falaria, não, lá vem aquele cara é chato. Lá vai ele falar que está tudo errado, que nada pode, que não é assim, que é assado. Mas o zelo da casa do Pai consumia Jesus de tal forma que ele não aguentava ficar calado. Provavelmente os outros pensavam, mas ele, olha, lá vem o legalista, olha o xiita, olha o radical. Esse era Jesus. Com 30 anos ele começa o seu ministério, aproximadamente. Ele passa pelo batismo. Lucas 3, não precisa abrir. Em Lucas 4 ele passa pela tentação. Voltando da tentação, agora sendo batizado, identificado com o Pai, ele está passando por João Batista, e 2 discípulos de João Batista ouvem João Batista dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Os discípulos, então, de João Batista olham e dizem: opa, curiosidade. João Batista, o meu mestre, está dizendo que aquele é o Cordeiro de Deus. Deixa eu ir atrás dele, então. E esses discípulos, eles vão, Marcos, abra comigo. Aliás, Marcos não, João. João, eu vou ler aqui, se você achar, você acompanha comigo. João, capítulo 1, versículo 35. No dia seguinte, estava João, outra vez, na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo, dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes ou onde ensinas? Respondeu-lhes: vinde e vede. Vinde e vede. Jesus pega aqueles 2 discípulos e Jesus leva esses 2 discípulos para a casa onde Jesus estava. E a palavra de Deus diz que eles ficaram ali provavelmente a tarde toda. Fazendo o quê? Ouvindo Jesus dizer tudo aquilo que o Velho Testamento, que era o texto bíblico que eles tinham em mãos, tudo que o Velho Testamento, da lei aos profetas, diziam ao respeito dele, das promessas que foram cumpridas na vinda de Jesus, das promessas e de tudo aquilo que os profetas disseram a respeito dele e que agora se desvenda diante dele. Essa foi a nossa primeira etapa, a nossa primeira fase na vida de Cristo. E nós chamamos essa fase de vem e vê. Vem e vê, queridos, é o apelo que nós fazemos para todo não crente. Eles estão curiosos, esses crentes aí, esses crentes, o que é esses crentes? E aí nós temos a oportunidade de dizer: vem ver, deixa eu te mostrar quem é Jesus. E aí quando a pessoa vem, como os discípulos foram, você pode abrir diante deles a vida de Jesus. O homem, Deus que se fez homem, que passou por todas essas coisas, que decidiu nascer como nós, e caminhou como nós, e nos amou de tal forma, porque Ele não deixou de ser Deus. Ele podia ter dito: chega, basta, que isso, até os bêbados estão fazendo cantigas com o meu nome, basta, não quero mais. Mas Ele caminhou durante 30 anos, aquele que nunca teve, que era atemporal, preso no nosso espaço-tempo, porque decidiu assim, vivendo todas essas coisas. Hebreus diz que Ele sofreu, que Ele padeceu, que Ele chorou, mas que Ele aprendeu a obedecer por tudo aquilo que Ele passou. Ele aprendeu a ser o nosso sumo sacerdote, porque Ele decidiu agir como um homem. E talvez as pessoas perguntam: mas por quê? E a resposta é amor. Essa primeira fase de Jesus, queridos, deveria causar, eu espero que tenha causado, mas deve causar em nós as mesmas borboletas no estômago que você tinha quando você conheceu a pessoa que você amava. Só que essas borboletas, elas têm que bater asa por Jesus agora. Você tem que estar apaixonado por esse Deus, apaixonado pelo que Ele fez por você. Essa primeira fase deve despertar em você um amor, uma paixão, algo que vem de dentro e que você fala: Senhor, eu não tenho como conter essa admiração, esse respeito por alguém que me amou de tal forma. Esse é Jesus. Os discípulos entenderam, eles entenderam algo importante: Jesus é o caminho. Não importa qual é o caminho que esses homens estavam tomando agora, eles param: não vou mais andar atrás de João Batista, eu vou andar atrás de você, Jesus. E eles começam a seguir o rastro de Jesus. Aonde Jesus vai, Ele vai. E eles sobem então para Galileia. Ali já juntam mais alguns, são mais ou menos 5, são 5 discípulos até agora. Não são discípulos ainda, são seguidores, são novos convertidos. Eles acabaram de entender, eles estão caminhando atrás de Jesus, eles estão aprendendo de Jesus, eles estão vendo o que Jesus faz, eles estão vendo o que Jesus fala, eles estão vendo Jesus fazer milagres. E o primeiro milagre acontece num casamento.
Casamento de Caná da Galileia. Jesus vai lá, ele transforma a água em vinho. Nós não sabemos, provavelmente o casamento era da família de Jesus, porque quando Maria vem dizendo, olha, e aí? E agora, acabou o vinho. Jesus, se não tivesse nada a ver com o casamento, ele falou, Maria, mãe, desculpa, o que eu tenho a ver com isso? Mas ele resolve o problema, nos mostrando algo muito importante, queridos. Aquele que era, que é e que há de vir, continua resolvendo os problemas. Aquele que era, que é e que há de vir, continua transformando a tristeza em alegria. Ele continua transformando o mais completo desespero em esperança. Ele continua transformando uma noite escura, uma noite cinza, um dia cinzento, em um dia com um sol maravilhoso. Ele continua transformando aquele mar bravio que você não sabe o que fazer, fazendo com que a sua vida fique de perna para o ar, mas Ele consegue mudar e transformar isso, fazendo com que as águas fiquem mansas. Ele continua fazendo com que nós, muitas vezes, olhamos e falamos, e agora? O vinho acabou, eu não sei mais o que fazer. Ele é aquele que transforma a água em vinho, e Ele continua fazendo isso. A morte em vida, o perdido em salvo. Esse é Jesus. Os homens descem com Ele, depois desse episódio, eles vão até a Galileia, aliás, até Jerusalém, onde Jesus dá uma limpada no templo, porque as pessoas estão vendendo as coisas ali. Ele pega uma corda, ele faz o que seria um azorrague, e ele roda aquele azorrague, os animais saem correndo, ele vira as bancas. Uau, Jesus não é brincadeira. Não, Jesus não é brincadeira não. Vira as bancas, bota ordem. O zelo da casa consumia esse homem e continuava consumindo. Ali eles começam a subir pela região da Judéia, e só João nos fala a respeito disso. Sobem ali Samaria, judeu não ia, mas Jesus ia, para mostrar que Ele não faz acepção de ninguém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Todos são objetos do amor de Deus. Você que está aqui nessa noite, acredite. Talvez você se sinta mal, talvez você se sinta pequeno, talvez você sinta algo quase que desprezível. Acredite, Jesus te amou demais. Você é objeto do amor de Deus. As borboletas estão aí? Se não estão, deveriam. Marcos capítulo 1. Deixa eu ver meu tempo. Está contando aí, Bruna? Quanto tempo? Quanto tempo eu tenho, minha filha? Marcos capítulo 1. Esses homens caminham atrás de Jesus. E nós temos aqui em Marcos capítulo 1 algo que muitas vezes confunde muitas pessoas. Porque do versículo 13 ao versículo 14, nós temos um espaço de tempo de aproximadamente 1 ano a 1 ano e meio. Gente, eu estou indo muito rápido, vocês estão comigo? Amém? Tá bom. Uma parte está comigo, outra parte está em algum lugar. Mas a gente vai te achar. Do capítulo 1, versículo 13 ao 14, nós temos aí mais ou menos um prazo de 1 ano, 1 ano e meio. O que é esse 1 ano, 1 ano e meio? Vamos ler o versículo. Versículo 13, você vai ver que Jesus está saindo da tentação. E no 14, você vai ver que João Batista está preso. Você lembra que eu falei que João Batista, depois da tentação, olha para Jesus e fala, eis o Cordeiro de Deus. Se João Batista está preso aqui, ele não poderia ter dito aquilo. Quer dizer, não é o mesmo episódio. Versículo 13, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás, estava com feras, mas os anjos o serviam. Versículo 14, depois de 1 ano e meio aproximadamente, depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Esse 1 ano e meio, qual é o sentido desse 1 ano e meio? Queridos, o seguidor, aquele que segue Jesus, aquele que está aprendendo de Jesus, ele precisa ter tempo com Cristo. Ele precisa sentar com Jesus. Ele precisa vir aqui nos domingos. Não dá para trocar a igreja por jogo de futebol, algo parecido com isso. Precisa vir aqui. Precisa durante a semana ter contato com o Senhor. Você precisa ler a palavra de Deus constantemente. Você precisa gastar tempo com oração. Você precisa perguntar, ouvir, ficar em silêncio, esperar Ele te responder. Você precisa entender quem Jesus é.
Você precisa entender quais são os planos dele para a sua vida. Não adianta você simplesmente viver uma vida religiosa, isso não vai mudar a sua vida. O que muda a sua vida, na verdade, é relacionamento com Deus. O relacionamento muda, o relacionamento transforma todas as coisas. E essa é a proposta. Eles passaram cerca de 1 ano e meio sentados com Jesus, seguindo Jesus, vendo Jesus curar, vendo Jesus amar as pessoas, vendo como Jesus se comportava. E depois desse 1 ano e meio, eles entenderam que Jesus não era só o caminho, mas Jesus era também a verdade. Durante todo esse tempo, esses homens estavam aprendendo a ser. Eles não estavam prontos para fazer, eles ainda não estão prontos para fazer. Mas eles precisam ser. E depois de eles serem como Cristo, agora eles podem fazer como Cristo. E durante todo esse tempo eles estão aprendendo a ser. Versículo 16. Agora que eles são, agora que eles entenderam, Jesus é a verdade. Versículo 16 diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Esses homens agora, eles não estão mais pensando em si mesmos. Eles deixaram para trás as suas verdades. Eles deixaram para trás as suas premissas. Eles deixaram para trás o seu egoísmo. Eles deixaram para trás as suas filosofias. Eles deixaram para trás as suas ideias. Eles deixaram para trás a sua verdade. E agora eles estão vivendo a verdade que é Jesus. Para esses homens, a partir desse momento, o morrer é Cristo. Para esses homens, a partir desse momento, a única coisa que lhe cabe é tomar a sua cruz e seguir Jesus. Eles abrem mão de todas as coisas, eles seguem Jesus, eles querem se tornar pescadores de homens. E essa é a nossa terceira fase. Nós esperamos que na segunda fase, você também tenha aprendido que vale a pena negar a si mesmo por Cristo. Vale a pena tomar a sua cruz. Vale a pena amar mais a Cristo do que a qualquer outra coisa. Agora esses homens, como pescadores de homens, deixaram os barcos, deixaram as coisas. Jesus não é só a verdade. Para eles agora Jesus é a vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade, mas agora mais do que isso. Jesus agora é a vida. Meu barco? Não. Eu quero ser um discípulo. Eu quero ser um discípulo. A palavra de Deus diz em Lucas 14, que aquele que não tomar a sua cruz e seguir a Jesus não pode ser um discípulo. Esses homens, eles eram seguidores, mas aqui eles tomaram uma decisão que mudou a vida deles. A primeira decisão vem na cruz de Cristo, quando eles aceitaram a cruz de Cristo. No caso deles, aceitaram o Messias, no nosso caso a cruz. A segunda decisão tão importante que eles tomaram foi tomar a sua própria cruz. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou. E nós vimos isso. E a si mesmo se entregou por mim. Esses homens agora estão aprendendo a fazer. Esses homens entenderam que Jesus é a vida. Eles estão dispostos a viver a vida de Cristo. Eles começam a participar de expedições de pesca com Jesus. Jesus leva eles na sinagoga, e lá ele expele um demônio, pessoas se convertem. Jesus leva eles na casa da sogra de Pedro, foi até antes da sinagoga. Muitas pessoas se convertem, as coisas acontecem. Jesus começa a levar esses homens a várias expedições de pesca, para equipá-los, para capacitá-los, já que agora eles estão prontos não apenas para serem seguidores, eles já não são mais bebezinhos de colo, eles já não são mais nenéns que precisam ser cuidados toda hora limpando, toda hora
dando comidinha na boca toda hora. Não, eles não são mais aqueles nenezinhos que precisam de leite toda hora. Sabe, irmãos, todo momento a mesma coisa, voltando aos fundamentos da fé cristã. Mas olha, isso é tão óbvio, mas pessoas precisam toda hora voltar aos mesmos fundamentos da fé cristã, porque são bebês. Sabe, bebê de vez em quando faz manha, e qualquer coisinha que acontece, não gostei, isso não é bom, o louvor não está bom hoje, a palavra é chata, neném. Porque quem disse que a mensagem é para simplesmente você gostar da performance do pastor? Não é. A mensagem é para que você mude de vida. Você pode achar o máximo, sair daqui pulando, se você não mudou de vida, não adiantou absolutamente nada. O louvor, pode vir a maior banda, ou pode vir simplesmente uma voz, se você não entregou isso para quem é de direito, não adiantou nada. São bebês caminhando dia a dia na igreja, que não crescem, não desenvolvem, e o que nós vemos na vida de Cristo, é que aqueles que seguem a Ele, têm que crescer, têm que se desenvolver, têm que se tornar maduros, têm que se tornar adultos, e esses discípulos estão nesse passo. Eles agora são maduros, eles agora estão aprendendo a trabalhar. Eles participam de várias expedições de pesca. E essa foi a nossa terceira fase. Eu espero que você também esteja sendo equipado. Nós temos discipulado, nós temos núcleo, nós temos seminário, nós temos reunião de oração de terça-feira, nós temos muitas coisas para te equipar, para te deixar preparado para trabalhar. Depois disso, Jesus escolhe alguns homens. Agora está na hora de trabalhar com a liderança. Ele pinça os homens, ele traz para perto alguns homens, trabalhar de pertinho, trabalhar com eles e mostrar para eles algo que ia acontecer. Jesus morreria, mas ele ressuscitaria ao terceiro dia. No começo os homens ficaram apavorados. Pedro falava: imagina, se o senhor fizer isso, eu vou lutar, eu não vou deixar. E Jesus foi mostrando: olha, isso faz parte do propósito. Ele caminha, Jesus se entrega, e essa foi a nossa última fase. Jesus, ele é crucificado numa cruz, sem abrir a boca, como um cordeiro, sem pecado, sem mácula, aquele que nasceu por amor, caminhou sofrendo e passando por todas as coisas por amor a você e a mim, agora entrega a sua própria vida por amor a nós. Ele está angustiado. Uma noite antes, na noite que ele vai ser preso, ele está angustiado. Ele termina de ensinar os discípulos, ele vai para o Getsêmani. É um momento difícil para Jesus. Ele vai tomar sobre si o pecado de todo homem e será separado da santidade de Deus. Isso nunca aconteceu, gente. Isso é um cataclisma. Isso nunca aconteceu na história eterna, mas vai acontecer. Aliás, aconteceu. Jesus é morto, mas valeu a pena. Deus aceitou o sacrifício. Ao terceiro dia, os grilhões da morte não puderam segurá-lo. Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Você não vai encontrar um corpo, você não vai encontrar restos mortais, você não vai encontrar nada, porque Ele ressuscitou, está hoje ao lado de Deus Pai, intercedendo por nós. Esse é o nosso Deus. Vale a pena servir Jesus. Por 40 dias Jesus passa então com os homens, ensinando várias coisas. E a última passagem de Jesus pode ser encontrada em Mateus, Marcos, Lucas, João, ali em Mateus capítulo 28. Se você puder abrir comigo. Mateus 28. A palavra de Deus, ela nos mostra um momento extremamente importante. É o último momento. Dali
nós vemos em Atos, é o mesmo momento, Jesus está indo embora, ele está subindo. E ele diz assim a partir do versículo 16: seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Até nesse momento, alguns duvidam. Até nesse momento, alguns dizem, não é para mim. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando nós olhamos esse texto, nós precisamos entender algo. Ide, portanto, a partícula grega, ele não é uma partícula que te dá a ideia de que, olha, você apenas vai lá e é lá que você tem que fazer discípulos. Não, não é essa a ideia. A ideia é algo contínuo. Em outras palavras, indo e fazendo discípulos. Então não é algo que você precisa pensar, então eu preciso ir para algum lugar para depois começar a trabalhar. Não, Jesus não está te falando isso. Jesus está dizendo o seguinte: enquanto você vai, enquanto você caminha nessa vida, faça discípulos. Enquanto você vai para a escola, os adolescentes e crianças que estão ainda na escola, enquanto você vai para a escola, faça discípulos. Enquanto você vai para a faculdade, enquanto você vai para a aula, enquanto você vai ali para um momento de intervalo, faça discípulos. Enquanto você vai para o trabalho, enquanto você vai para casa, enquanto você conversa no almoço, enquanto você vai para o jantar, enquanto você vai para o ponto de ônibus, enquanto você vai colocar gasolina no carro, enquanto você vai na fila do supermercado, enquanto você vai na igreja, enquanto você vai na sua vida, faça discípulos. É o que ele diz para você. Se você entendeu tudo que a gente falou desde o começo, se você entendeu o que Jesus fez e quanto Ele te ama, não dá para caminhar e não fazer discípulos. Preste atenção, e não é convertidos. A proposta não é que você saia e faça convertidos apenas. A proposta de Jesus é: faça discípulos. Gaste tempo, sente com eles, ensine, mostre, tome um café. Faça discípulos, batizando-os. Aí entrou o evangelismo, né? Batizando é onde você trabalha na identificação. Batizando, evangeliza, a pessoa aceita Cristo, passa pelo batismo, batizando-os, ensinando-os a guardar todas as coisas. Aqui é o processo da edificação, é o processo longo, talvez que você gaste ou invista na vida da pessoa, sentando com a pessoa, ensinando a pessoa aquilo que hoje nós chamamos aqui de discipulado de fato. É gastar tempo com a pessoa. Queridos, entendermos todas essas coisas e não sairmos para fazer discípulos, não dá. Precisamos, depois de tudo isso, sairmos e fazermos discípulos enquanto caminhamos. Talvez o inferno fique completamente louco da vida com você. Talvez o inferno queira destruir a sua vida. Mas olha o que diz aqui no finalzinho do versículo 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quando nós fazemos aquilo que Ele espera que façamos, Ele está conosco. Se você quiser já tomar seu lugar, o louvor também, já estamos chegando no finzinho aqui. Todos os dias Ele estará conosco. Nós não estaremos sós. Atos capítulo 1. A
palavra de Deus diz assim, a partir do versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempo ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas. Que momento incrível esses discípulos puderam ver. À vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. O Shekinah, a glória de Deus, encobriu Jesus que subia dos olhos dos homens. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como vistes subir. Varões galileus, por que vocês estão aí parados, apenas contemplando Jesus subir? Varões da igreja bíblica, por que estão parados? Mulheres valorosas da igreja bíblica, por que estão paradas? Se cremos que Jesus fez todas essas coisas que Ele fez, se cremos que Ele nos amou de tal forma, nós não podemos ficar parados contemplando. É preciso agir, é preciso atitude, é preciso ir, e enquanto você vai, você faz discípulos. Não, eu não consigo. O que Jesus disse aqui, versículo 8, mas recebereis poder. Você não vai fazer isso sozinho. Recebereis poder. Da onde vem esse poder? Ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo foi encaminhado, foi enviado, e Ele é Deus. Ele mora dentro do seu coração, se você aceitou a Cristo. Ele que te capacita, Ele que te dá poder para ir e fazer discípulos. Consolador, o Espírito Santo de Deus. Mas nós não podemos falar dele hoje, porque esse é o assunto do nosso próximo tema. O Espírito Santo, Deus em você. Feche seus olhos, porque Cristo continua movendo as montanhas, continua tendo o mesmo poder que Ele sempre